Eu tava pensando aqui, o tanto que tem gente que só procura a gente quando tá precisando. Vocês têm pessoas assim na sua vida? Tipo assim, a pessoa some, a pessoa não te procura pra saber se você tá bem, pra saber o que tá acontecendo. E aí, de repente, quando a pessoa tá precisando de qualquer coisa, nem que seja um conselho, nem que seja desabafar, nem que seja falar sobre os problemas da vida dela, aí do nada a pessoa aparece na sua vida como se, né, como se nada tivesse acontecido. E eu já falei pra vocês que eu não importo em ajudar, gente, muito pelo contrário, eu até me sinto bem. Mas o problema é a gente se sentir usado. O problema é que a pessoa não tá na sua vida nos momentos bons dela e sempre que ela precisa, sempre que ela tá no buraco, que tá acontecendo alguma coisa, que ela tá com dívida, que a família dela tá passando por problema, que ela quer um conselho, que ela quer uma ajuda, ela aparece na sua vida assim, né? De forma misteriosa. E é uma situação que a gente se sente usado e de certa forma tá sendo usado. Eu queria ter coragem, sabe? Tipo, quando a pessoa aparecer, oi, como você tá e tal, você já virar e falar assim, e aí, o que você tá precisando dessa vez? O que tá acontecendo na sua vida? Me conta. Já vai logo direto ao ponto. Mas, infelizmente, eu não sou dessas pessoas. Infelizmente, eu não tenho coragem de fazer isso. Aí, o que eu ando fazendo é, quando a pessoa, né, vem assim de mansinho, eu já vou meio que tirando, sabe? Vou demonstrando pra pessoa que eu não tô tão interessada assim mais. Pra pessoa se tocar que tipo assim, eu já não tô tão ali disponível pra quando ela precisa. Só que tem gente que se passa de bobo, né? Tem gente que não tá nem aí, que só quer resolver o problema dele e a gente que se foda. Sei nem se pode falar essa palavra aqui. Mas sabe o que eu fico pensando? Eu queria muito poder saber o que passa na cabeça desse tipo de gente. Eu queria saber o seguinte, será que esse tipo de gente que só procura, né, os outros quando precisa, será que ele tem em mente? Eu sumi, tem um tempão que eu não apareço na vida dessa pessoa, que eu não procuro, mas tô precisando, eu vou procurar, não tô nem aí. Ou será que a pessoa faz isso sem perceber? Tipo, será que ela não percebe? Será que ela simplesmente sente, né? Ai, nossa, aquela pessoa é quem eu posso contar sempre. E ela só vê a gente assim e ela não percebe que ela só vê a gente assim. Vocês conseguem entender o meu raciocínio? Vocês param e tem esse pensamento, às vezes, nossa, fulano só me procura quando tá precisando, e isso acaba meio que decepcionando a gente, né? Causando uma frustração. Por exemplo, eu tenho exemplos, sabe? De gente que, tipo assim, eu já fiz tanto esforço pra ajudar, e assim, de forma genuína mesmo, por me preocupar, por... tipo assim, como se aquele problema fosse um problema meu também. Vamos, eu tô junto, a gente vai resolver, vamos buscar, vamos conseguir. E aí a pessoa naquele momento, ela tá tão assim grata por mim, sabe? Tão junto comigo que eu penso, nossa, essa pessoa é minha amiga, essa pessoa se importa comigo, ou essa pessoa que seja da família, né, tá junto comigo. Só que aí, simplesmente depois que a pessoa resolve tudo, ela desaparece. E você fala, putz, eu não sou nada, né? Eu só sirvo mesmo pra poder resolver o BO dos outros. E aí, por causa disso, eu tô cada vez ficando mais esperta, mais com o pé atrás e, querendo ou não, mais fechada também. Porque você já fica naquele pensamento, né? Não, pra quê? Pra que eu vou aceitar essa pessoa entrar na minha vida se eu sei que quando eu não interessar pra ela mais, quando ela achar que eu não sirvo mais pra nada, ela simplesmente vai desaparecer. Então, sabe, eu não sei se você está conseguindo pegar aí o raciocínio, eu acabo que eu tô ficando mais fechada mesmo, mais esperta com as pessoas por conta disso, sabe? Eu sei lá, a gente fica até pensando assim, será que hoje em dia existe pessoa que realmente tem um sentimento por outra sem interessar por nada? Gente, eu não tô falando interesse financeiro, até porque eu não sou uma pessoa rica, né? Que eu tenho pra oferecer financeiramente pros outros? Eu falo assim, em interesse mesmo, de favor, enfim, sabe? Que qualquer coisa que eu possa oferecer, um conselho, um favor, qualquer coisa. Então, eu fico pensando, será que existe pessoas com esse sentimento genuíno, né? Que não seja do convívio direto
com a gente, filhos, maridos, enfim. E eu não tô dizendo que porque você ajudou uma pessoa, a pessoa precisa estar sempre à sua disposição, a pessoa precisa estar ali toda hora. Não, eu quero dizer de mostrar mesmo que se importa por você. Porque quando você tá naquela fase de estar sempre ajudando aquela pessoa, sempre ajudando, a pessoa se mostra sempre interessada por você, quer saber como você tá, como você passou, se você melhorou de certo problema que ela sabe que você tá passando. A pessoa não passa um dia sem te ligar, um dia sem ir na sua casa, se mostra mesmo que importa por você, sabe? Não é que ela tá disponível e aí depois ela simplesmente não tá nem aí. É nesse ponto que eu quero chegar, entende? Não é da pessoa ser grata, não é da pessoa estar disponível, é da pessoa demonstrar interesse quando ela tá precisando de você e quando ela não tá, ela simplesmente caga. Hoje eu não sei se é por conta dos tratamentos que eu faço, eu não, tipo assim, eu não sinto mais, porque antes eu ficava assim, sentida, sabe? Ai, nossa, eu gosto tanto dessa pessoa, né? Como que ela é assim comigo? Eu queria tanto que ela sentisse igual eu sinto. Hoje não, gente. Hoje, se eu percebo que a pessoa ela só tava me usando e que quando ela não precisa de mim mais, ela vai saindo fora, eu faço a mesma coisa sem me importar. De verdade, de coração. Igual eu disse, eu não sei se é por causa dos remédios que eu tomo, porque infelizmente eles dão anestesiada na gente, sabe? Ou se eu simplesmente tô deixando de ser besta. Ai, eu tive ali, a pessoa demonstrou uma coisa, aí ela não precisou mais, ela foi saindo aos poucos, eu simplesmente saio de cena também. Não pergunto nada mais, não vou atrás. Se a pessoa me pergunta, eu, tipo, respondo de forma bem superficial pra me mostrar pra ela que eu também não tô interessada mais. E eu acho que tem que ser assim, sabe? A gente não tem que ficar morrendo por quem não tem sentimento de verdade pela gente, não. Eu acho que a gente tem que ser recíproco. Se o sentimento é real, você tem que devolver o sentimento real. Se o sentimento é falso, por puro interesse, você simplesmente vai saindo de cena também. E assim, eu acho que a gente vai vivendo até melhor, sabe? Eu acho que assim, de certa forma, a gente vai evitando sofrimento, evitando decepções. Aí vocês devem estar pensando, credo, Angélica, você tá revoltada, tá amarga, tá azeda. Mas não, gente, é a realidade. E assim, se você for parar pra pensar agora, colocar a mão na consciência, eu tenho certeza que vai vir alguém na sua mente. Tenho certeza. Que seja alguém que tá convivendo ainda com você, que seja alguém que já passou pela sua vida. Tenho certeza que você já passou por essa situação aí. É nesse sentido que eu tô falando, entendeu? Não é que eu tô falando de alguém específico, porque infelizmente não é só uma pessoa assim que passa na vida da gente, infelizmente passa muitas pessoas assim, né? Como eu já dei exemplo aqui, por exemplo, na internet mesmo, quem trabalha na internet sabe o tanto de gente interesseiro que aparece na vida da gente, é muito, gente, não é pouco, por isso que a gente vai ficando esperto, por isso que você já vai entendendo, a pessoa chega, você já vai, né? A pessoa desabafa, a pessoa te pede alguma ajuda, você é sincero com a pessoa. Na primeira saída, na primeira sumida que a pessoa dá, você já entende se ela realmente precisou sumir ou se é por interesse, que ela só vai aparecer quando ela estiver precisando. É isso aí, eu não acho que a gente tem que ficar amargo, que a gente tem que ficar esperando o pior, eu só acho que a gente tem que ficar esperto, sabe? Como eu falei, a gente tem que aprender a tratar as pessoas como eles tratam a gente, a devolver o valor que eles dão pra gente. Porque, gente, quantas e quantas vezes a gente acaba valorizando uma pessoa muito, muito, muito além do que ela valoriza a gente. Às vezes, a gente vale um chiclete mastigado para aquela pessoa. E aquela pessoa vale ouro pra gente. Você defende aquela pessoa com unhas e dentes. Quando alguém fala, olha, abre o olho, aquela pessoa, ela só tá de interesse. Dá pra ver, você não, de jeito nenhum. Você defende a pessoa, você briga com os seus pela pessoa. E aí, lá na frente, você vai olhar e falar assim, putz, não é que meu marido tinha razão? Não é que minha mãe tinha razão? Não é que meu pai tinha razão? Meus filhos tinham razão? Fulano realmente só queria, né, que eu ajudasse. Só queria me usar de degrau. Quando eu não tô servindo mais, fulano não tá aqui. Ou muitas vezes, esse tipo de pessoa, ele reclama da vida dele. Você tá ali, ouvindo, dando conselho. Quando você vai tentar falar dos seus problemas,
ele não te dá oportunidade. Ou ele tá com pressa, ou ele coloca os problemas dele na frente dos seus, porque os dele sempre é importante e o seu não, sabe? Ele não dá a atenção para os seus problemas que você dá para os dele. Então, assim, ele é a pessoa importante. Esse tipo de pessoa também acaba muito passando pela vida da gente e é um tipo de pessoa também que é interesseiro, né? Que só ele que precisa, ele não tem que te devolver, você só serve de repente como um psicólogo, um psiquiatra ou um banco, enfim, mas não como amigo, não de repente como um namorado, não como uma esposa. Nem pra ficar triste não, gente, eu tô falando isso de uma forma, acho que dá pra ver no meu rosto, bem leve, bem tranquila, porque é como eu falei, o tempo, a experiência e o tratamento também vai ensinando pra gente que a gente não deve ficar triste com esse tipo de gente, não. Pelo contrário, a gente tem que saber olhar e já entender, sabe? Na primeira vez que, tipo assim, essa pessoa é uma pessoa assim, vou cair fora. Porque quando a gente aprende a ter esse faro, digamos assim, a gente evita sofrimento, a gente evita desgaste, a gente evita decepção, entendeu? Então, por isso que eu tô falando, não é uma coisa pra ficar triste, não é um desabafo, não é uma coisa bad vibes, não. Você aprender a ter esse faro é uma coisa pra você celebrar, é uma coisa pra você se sentir feliz, porque você vai, de certa forma, se blindando desse tipo de gente, né? Antes eu tinha vergonha, sabe? Quando eu passava por uma situação dessa, eu tinha vergonha, porque aí a pessoa que tinha avisado falava assim, viu? Te avisei, trouxa. Mais uma vez você foi trouxa. Hoje não. Uma coisa que eu aprendi também, com a idade, né, gente? 35 anos, é que eu não tenho que ter vergonha. Quem tem que ter vergonha é o interesseiro, né? É a outra pessoa. A outra pessoa que tinha que parar e falar assim, cara, que vergonha, né? Sempre que eu preciso, fulano tá lá. E aí, quando eu não preciso mais, eu simplesmente desapareço. Eu não, eu tenho que ter orgulho. Eu tenho que ter orgulho em saber que eu sou uma pessoa que eu sempre tento ajudar as pessoas do jeito que eu posso. E se as pessoas não conseguem retribuir, é porque elas não têm nada a oferecer, né? Já diz o ditado que cada um oferece o que tem. Então, se a pessoa me ofereceu isso, é porque, infelizmente, ela só tinha aquilo para oferecer. É claro que, como eu falei, você tem que saber aprender, você tem que saber entender o que aconteceu ali e cair fora. Porque também ser trouxa, ser besta, é entender que isso tá acontecendo e ainda assim permanecer ali para aquela pessoa, né? Ainda assim permanecer disponível para a pessoa. Isso sim seria ser bobo, seria ser trouxa. Tava falando aqui, o celular travou de memória cheia de novo e eu tava falando aqui e nem tinha visto. Aí tive que sair, apagar alguns vídeos e voltar aqui para concluir. Mas o que eu tava falando quando travou é que esse meu pensamento, essa reflexão que eu tô falando aqui, ele não cabe só pra amizade, cabe pra qualquer relacionamento, né? Namoro, casamento, amizade, relacionamento entre pai e filho, filho e pai, relacionamento entre irmãos, eu acho que qualquer relacionamento tem que ser uma via de mão dupla, né? Ninguém da relação pode se doar mais ou receber mais. Tem que ser uma balança equilibrada aí pra dar certo, pra ser uma coisa real, né? Mas enfim, gente, deixa eu só finalizar aqui. Na verdade, vou só passar um batom e terminar isso aqui. E venho finalizar com vocês que não tem nem memória mais. E é isso. E aí, gostaram da maquiagem? Só uma maquiagenzinha leve pra continuar gravando aqui. Gravar pro outro canal e também pro Teco Teco. Enquanto eu conversava aqui com vocês, né, gente, não sei nem, no final das contas aqui, não sei nem mais o que eu falei, mas eu sei que eu falei tudo que tava no meu coração e na minha cabeça, tudo que eu tava pensando hoje. Porque quando eu fico refletindo em alguma coisa, eu falo assim, quer saber? Eu vou ligar o celular e vou tentar gravar. Vou tentar organizar a minha cabeça e tentar gravar. Mas comenta aí se você concorda comigo. Comenta aí se você já passou ou passa por isso. Se tem alguma pessoa assim na sua vida, pega os conselhos que eu dei aqui, tá bom? E eu espero muito que vocês tenham gostado demais desse vídeo de hoje. É isso. Beijão. Tchau.